Olá pessoal, vamos dar continuidade ao treinamento Oracle Fundamentos SQL1 para a prova 110061, ok? 12C. Quero agora que vocês abram o capítulo número 2. Nós vamos falar sobre recuperando dados com instrução select, tá certo? Então, o nosso objetivo é executar um comando select e vocês terem já a visão do que seria um comando select, o que é o comando select dentro do banco de dados Oracle, ou qualquer outro banco de dados. Então, um pouco da história aí. A linguagem Structured Query Language, em inglês chamada SQL, foi desenvolvida pela IBM Corporation, tá certo? Em 1979, a Relational Software, agora Oracle, introduziu a primeira implementação de SQL comercialmente disponível. Então, a IBM desenvolveu essa linguagem, tá certo? E a Oracle, em 1979, foi a primeira empresa de nível de banco de dados que introduziu essa linguagem para banco de dados Oracle comercial, tá certo? E hoje, o SQL é aceito como uma linguagem padrão, uma língua, né, padrão de todos os bancos de dados. Então, a linguagem SQL, pessoal, ela é padrão para todos os bancos de dados existentes, ok? E dentro de cada banco de dados, eles mudam alguma coisa. Por isso que se você souber bem fazer o SQL, Structured Query Language, você vai poder manipular vários bancos de dados, tá certo? Então, SQL Server, Firebird, MySQL, todos os bancos, a maioria deles incorporaram essa tecnologia que veio da IBM. Okay? O que ela pode fazer? Ela pode consultar dados, você pode ir lá consultar seus dados no banco de mostrar relatórios, inserir, deletar e atualizar linhas de uma tabela, ok? Criar, alterar, renomear e deletar objetos de banco de dados, nós vamos criar tabelas, views, sequence, tá certo? Controlar acesso de usuário em banco de dados e garantir a consistência de leitura e integridade de dados. Então, consultar dados. Você vai usar o SQL para fazer relatórios, fazer consulta, fazer verificações em banco de dados. Certo? Inserir, deletar e atualizar linhas de uma tabela. É o nosso DML, vai estar escrito Data Manipulation Language. Então, com essa linguagem, você vai poder inserir, deletar e atualizar dados em um banco de dados. Criar, alterar, renomear e deletar objetos de um banco de dados. É o nosso DDL, Data Definition Language. Com essa linguagem, a gente vai poder criar as tabelas para armazenar esses dados, alterar, renomear, criar índices, criar sequence. Isso nós vamos ver ao decorrer do treinamento. Controlar acesso de usuários de banco de dados. É a nossa DCL, Data Control Language. Então, eu criei uma estrutura, dei insert, update, delete dentro dessas tabelas. Agora eu vou fazer um controle de quem vai poder acessar o que no banco de dados. A pessoa X só pode ver dados da tabela funcionários, tá certo? Garantir a consistência de leitura e integridade de dados. Isso daqui está relacionado aos nossos commit e rollback. E nós vamos ver isso daqui mais para frente nesse treinamento. Okay? O commit e rollback seria, quando eu falar consistência de leitura, seria, eu estou atualizando o cadastro do Paulo. Se uma outra pessoa tentar atualizar o cadastro do Paulo, não vai deixar porque eu estou atualizando ainda. Até que eu imito o comando commit, que é confirmar o que eu quero fazer, ou rollback, que é voltar à ação anterior. Integridade do dado seria o quê? Uma relação de chave primária para estrangeira, tá certo? Se eu tentar deletar uma tabela pai que contenha filho, não vai deixar. Se eu tentar deletar uma venda que contenha item de venda, ele não vai deixar eu deletar. Então isso seria integridade, tá ok? E várias outras coisas que essa linguagem podem fazer, mas ao decorrer do curso eu vou estar passando isso para vocês, ok? Então vamos ao nosso primeiro comando, usando o comando select.
Então, é o nosso comando select asterisco, que significa que eu quero trazer todos os dados da minha tabela from, da minha tabela, uma entidade que eu quero fazer. Vamos fazer select, quero que vocês façam aí também. Tá aí todos os dados da tabela departments. Outro select abaixo, você pode delimitar agora um pouco. Vamos verificar que existe 1, 2, 3, 4 campos. Eu posso estar trazendo, pessoal, olha só, por campos que eu queira. De repente, olha, eu trouxe todos agora. Reparem que esse select aqui, 1, 2, 3, 4, é igual a esse daqui, tudo bem. Mas, qual a diferença dos dois? Aqui eu estou trazendo tudo, aqui eu estou especificando as colunas que eu quero trazer. Okay? Se eu quiser ocultar uma coluna aqui e executar, sendo que o Locate ID não vai estar aparecendo. Ok? Aqui um outro exemplo para se fazer esse é select asterisco employers, uma outra tabela de banco de dados. Olha só, está lá todos os dados. E aí você pode brincar com as colunas que você queira trazer nesse select somente. Tá certo? Vamos supor, eu quero trazer somente o nome. First name, salary, from employees. Não tem distinção de maiúscula e minúscula para comandos SQL, ok? Então, ó, agora, na mesma tabela import que eu dei select, eu estou trazendo somente, deu um errinho, salary. Trouxe só os nomes e salário, ok? Vou deixar já esse scriptzinho aí para vocês. O jobs, se eu quiser, da minha tabela jobs, uma outra tabela que envolve os títulos, né? Os tipos de trabalho que existem na empresa, ok? Trouxe todos os dados. E aqui, mais um exemplo de especificando colunas. Na tabela Departments agora, olha, em vez de dar o asterisco, eu quero só que ele traga a coluna Department e Location ID da minha tabela Department. Ok? Ali somente os dois dados. Certo? Guia de comando select. Então isso aqui vocês têm que gravar porque pode ser pegada de prova. Não são case sensitive, quer dizer, comando select não importa, é maiúsculo ou minúsculo, vai ter o mesmo resultado. Podem ser colocados em uma ou mais linhas. Uma ou mais linhas que eu me refiro seria aqui o comando e aqui outra linha o comando. Não podem ser abreviados, não existe abreviação para comando select. Se eu quiser colocar cell aqui não vai existir, certo? Cláusulas geralmente são colocadas em outras linhas, né? Então eu coloco o select, qual é a outra cláusula? O from, coloco em outra linha. A indentação é usada para melhorar a estética de código, quer dizer, indentação 1, 2, 3, certo? Então eu tenho o meu select e faço indentaçãozinha. No SQL Developer é opcional terminar com ponto e vírgula. Reparem que eu executei esse comando aqui, mas não terminei com ponto e vírgula. Agora, se eu usar o SQL Plus, nós vamos entrar aqui agora no SQL Plus, mas no módulo 2, finalmente a gente vai usar bastante o SQL Plus, que é um aplicativo do Oracle, a gente não tem essa interface aqui para fazer minhas consultas, existe uma interface chamada SQL Plus, que é a linha de código do Oracle. Você executar comando, vem por default já instalado no banco. É obrigatório a cada linha você dar um ponto e vírgula, senão ele fica pedindo. Tá certo? Cabeçalhos. No SQL Developer, pessoal, os cabeçalhos, que é essa ferramenta que eles estão usando, os cabeçalhos são alinhados à esquerda e são todos mostrados com letra maiúscula. Olha aqui, cabeçalho que eu digo seria esse cabeçalho aqui, ó. No SQL Plus, que é a ferramenta que vem padrão da Oracle, caractere e data são alinhados à esquerda. Então, alinhado à esquerda. Os números são alinhados à direita. E tudo são mostrados em maiúsculo. Ah, parece besteira isso daqui, mas pode ser uma questãozinha de prova envolvendo como é gerada a saída do SQL Plus para o caso X. Então, pode ter essa possibilidade em questão de prova. Okay? Isso é item de prova. Usando operações aritméticas em selects. Então, se reparem que eu estou fazendo select, last name, meu salary, e estou colocando meu salário mais R$300 da minha tabela imports. Vamos fazer? Olha só.
2.400 vai para 24.000, foi para 24.300 do king, que é o rei, chefe. Expressões aritméticas nós podemos usar todas, mais, menos, vezes, dividir. Ok? Então, olha aqui, eu estou fazendo salary, last name, salary, eu estou fazendo salário, 12 vezes o salário mais 100. Deu esse resultado aqui. Tá certo? Select last name e salary. Aqui, pessoal, vocês vão ver que vai dar um resultado diferente. Olha só, King 2.400, 28.800, 288.100. Aqui vem outro resultado. Por quê? Eu usei agora a regra de precedência. Né? Lembra na escola, a professora falava em regra de precedência matemática. Vai executar, aqui vai executar primeiro esse acima, 12 vezes salário mais 100. Aqui vai ser executado salário mais 100, depois fazer vezes o 12. Tá certo? Isso é uma regra de precedência. E aqui, pessoal, eu coloquei um select com erro aqui, também está no meu exercício lá embaixo. Então, quando você executar uma instrução select e ela for algum erro, vai dar o erro, vai ter o Oracle vai tentar te direcionar no erro, mais ou menos onde é que está. Ok? Vocês vão reparar que esse select aqui está no meu exercício de desafio. Opa. Está no meu select de desafio, logo mais abaixo. Certo? Mostrando valores nulos. Então eu tenho minha coluna last name, job ID, salary, commission PCT é uma comissão que o empregado tem. Então vamos fazer o select. Vocês viram que o comando null, quando eu não tenho nenhum valor, ele vem como null. Lembrando que nulo é diferente de zero ou algum espaço. Tá certo? A coluna null, ela nunca teve um valor nela. Tá certo? Então aqui eu vou dar uma parada para mostrar o SQL Plus para vocês. Tá certo? Eu falei que não ia entrar, mas aqui eu preferi entrar. Esse é um recurso SQL Plus que nós usamos muito no módulo 2 de administração de banco. Okay? Para vocês abrirem, né, o SQL Plus no Oracle para o Windows 12.5. Então vocês vão vir aqui. Deixa eu achar ele aqui. Tá aí, pessoal. Executar linha de comandos SQL. Então no Oracle, tanto faz com o 11G como o 12C Express Edition, vocês podem estar executando a linha de comando SQL. Ok? Eu não vou entrar a fundo agora nesse editorzinho aqui, ok? Mas ele já vem padrão default da Oracle, tá certo? Módulo 2, que é a administração de banco, nós vamos utilizar muito ele. Está entrando SQL Plus, ok? Já está logado. Você der um select asterisco from hi.employees, o mesmo select assim, ó, lembrando, ponto e vírgula no final. Estou dando select em hr.employees. Não conectado. Para conectar, conectado. Estou fazendo uma conexão aqui com o meu usuário sys, sem passar senha nada. Podem fazer também. Agora, se eu fizer um select asterisco from hr.employees, olha aí todos os meus dados. Ele vem bagunçado. Na verdade, o SQL Plus é uma ferramenta de linha de comando. Né? Se você chegar num banco de dados, não tiver nenhuma ferramenta nada, o SQL Plus vai estar lá para você usar. Ok? Geralmente é dentro do diretório bin do Oracle, vai estar lá o aplicativo. Tá certo? Nas estações também você pode chamar ele, não só nível de servidor. Certo? Você pode estar chamando, porque você nas estações você vai ter que instalar um cliente do Oracle. O cliente do Oracle vai conter o SQL Plus. Tá certo? Aqui, pessoal, mais recursos da linguagem SQL usando o nome para colunas. Então, select last name as name, commission PCT com. Olha só, vamos ver o resultado disso. Olha só, eu falei que a minha coluna last name vai ter o nome de coluna name. Olha o nome de coluna name aqui. Tá certo? E commission PCT vai ser com, de comissão. Olha aqui. Por default, ele joga alinhado à direita, esquerda e maiúsculo. Tá certo?
Se eu quiser modificar esse formato da minha coluna, do meu cabeçalho, olha só. Select dash name, coloco em aspas duplas. Tá certo? Aí eu vou conseguir modificar o formato do meu cabeçalho. Olha, mudei o formato do meu cabeçalho. Geralmente vocês querem fazer relatório já para exportar, para Excel, já sair um formato legal, vocês podem estar fazendo isso. Ok? Vou voltar aqui. Então, tá aí o exemplo, né, especificado de usando, modificando nomes de colunas. Existe um outro recurso também, o sal. Vamos ver lá o resultado disso. Eu posso colocar maiúsculo, tá vendo? Maiúsculo, minúsculo, não faz diferença de comandos select, maiúsculo, minúsculo. Comando select. Ok? Ó, veio todos, veio com sal. Tá certo? Aqui só um select para vocês verem como vem o padrão normal, quando eu não coloco nada. Olha só. Stardate eu mudei somente o último campo. Stardate. O restante ele pega o que? O nome do campo e coloca em maiúsculo. Tá certo? Operadores de concatenação. O que seria concatenação? Eu estou juntando o meu last name com o meu job ID da minha tabela employers from employees, ok? Então vamos lá. Olha só, que eu juntei o meu Abel com o meu job dele S_rep. Então qual é o operador de concatenação, junção? É esse operador aqui. Se eu quiser colocar uma vírgula no meio, algum caractere no meio para ter uma separação melhor, tá vendo que está Bel SA aqui? Eu posso estar usando dessa maneira aqui, ó. Olha lá. Tá certo? Então, concatenação é se você quiser colocar alguma coisa entre os campos ou estar juntando eles. Ok? Aqui está o exemplo prático para isso. String literais, pessoal. O que é string? Um literal é um caractere numérico ou data que é incluído dentro de uma instrução select. Então, qualquer coisa que você vai incluir de caractere, número ou data dentro de uma instrução select é chamado de literal. Datas e caracteres é obrigatório o uso de aspas simples. Então, se você for usar caractere, data ou caractere, você tem que colocar aspas simples. Números não precisa de usar aspas simples. Então, vamos colocar um literal aqui. Ó. Isso daqui, no exemplo nosso de concatenação, o que é literal? Estou colocando isso que é de fora, não é? É uma literal. Certo? Olha só. Vamos executar. Está lá, Abel is a campo job ID SRF. Neste outro caso aqui, estou fazendo as literais, só que eu estou fazendo literais para alterar o cabeçalho, ó, tá vendo? Estou fazendo minha regra acima de aspas duplas. Então, vamos lá. Olha lá. Alterado todo o cabeçalho, ele que não é mais o nome do campo, em si o nome que eu especifiquei aqui, ó. Hash name, employer, IDdate, job ID, job, employee ID, emp, cerquilha. Ok? Operador coach, pessoal. Aí tem uma regrinha do operador coach. Ok? Vamos executar o select primeiro. O operador coach funciona da seguinte maneira. Select department name. Reparem que eu coloquei uma literal com department name. Só que eu vou concatenar essa literal com essa literal aqui, ó. Só que nessa literal que eu estou colocando tem uma aspa simples. E isso vai interferir no que o Oracle compreende. Se eu fizer da maneira errada, vou deixar até o script aqui. Se eu fosse fazer dessa maneira sem usar o operador coach, olha como ficaria, como o Oracle iria interpretar completamente errado essa instrução. Ó. Olha só. Vamos forçar o erro. Aqui veio certo, mas eu quero fazer o quê? O que é o meu raciocínio?
eu quero que esse its aqui, ele apareça no meu Manager ID, ó, apareça o aspas sempre o S. Só que se eu colocar outro e tentar forçar a concatenação disso, ó, quer dizer, minha ideia começa aqui e termina aqui, ok? Ele vai interferir, ele vai entender que isso daqui é um comando de literal. Então, por isso que existe o concatenador, o operador coach. Você vai colocar department name, né? Department concatenado com operador coach. Tá, aí eu abro a aspinha, abro o colchete, coloco o que eu quero, que vai ser literal, e fecha. Então, o operador coach delimitou início aqui e término aqui. Ok? Com erro, olha só como ficaria. Eu daria aí o seu select. Você não conseguiria acrescentar na sua literal o departments. Ok? Ou essa opção aqui. Então, tá aí o que seria, né? Vou deixar até aqui com erro para vocês executarem, ó, o comando coach. Distinct, pessoal. O distinct, ele trabalha da seguinte maneira. Eu quero fazer um select department ID from na minha tabela employees. Então vamos lá. Trouxe vários IDs de departamentos que tem na minha tabela departments. Só que eu quero saber quantos. Eu quero mostrar os dados que não sejam duplicados. Né? Eu quero mostrar eles somente uma vez. Não preciso mostrar duplicado. Eu quero saber os que existem. Eu vou mostrar duas vezes. Né? Vamos colocar, acrescentar aqui. Department name. Opa. Deixa eu... Claro, não tem department name no tabela employees, tá? Então, ó, eu não quero mostrar repetido. Eu quero saber quantos os departamentos que tem dentro da minha tabela employees. Então, eu uso o comando distinct. O distinct vai fazer o quê? Eu não vou mostrar duplicidade. Ele elimina o que for duplicado. Com o comando distinct, tá vendo? Existem esses departamentos aqui na tabela empregados. E sem o distinct para mim, tá vendo? Olha como ficaria. Eu teria que estar isso para o Excel e eliminar a duplicidade. Então, o comando distinct ele faz o quê? Quando você quiser eliminar a duplicidade, você usa o comando distinct. Tá certo? Aqui também você pode usar dessa maneira o employee ID. Ó. Ok? Então, o comando distinct elimina a duplicidade. Ok? E o último comandinho aí é o desk employees. Para que serve isso? Eu quero saber qual é a minha estrutura da minha tabela employees. Então, o desk vai mostrar os campos, o tipo dele, se é nulo ou não, e o tipo de dados dele. Então, employee ID é o número 8, first name é o varchar de 20, last name é o varchar de 25. Então, se pedir algum dia para você analisar a estrutura de uma tabela, você vai ter que usar o comando describe, pode ser desk. Tá certo? Então, pessoal, guia para o estudo de vocês, para fixar bem isso que eu passei. Assistir a videoaula observando somente pelo menos umas 2 vezes para fixar. Após isso, assistir a videoaula umas 2 vezes digitando esses comandos, ok? Dentro do CD que eu mandei para vocês aí, ou download, vai ter uma pasta de exercícios. Como ainda os exercícios estão no nível avançado, deem uma olhada só nos exercícios, veem o que vocês conseguem fazer, ok? E aqui agora, realizar os exercícios de fixação abaixo e encaminhar para o meu e-mail, tá certo? Eu vou corrigir isso para vocês. E para quem acertar todas, vai estar ganhando um prêmio, ok? Então, exercício de fixação, já vou deixar em inglês para vocês se ambientarem para fazer o exame. O primeiro esse comando select vai ser executado com sucesso? Vocês têm que analisar esse comando select e me falar se é verdade ou falso. O segundo, esse comando select vai ser executado com sucesso? Vocês têm que me analisar e mandar no meu e-mail se vai ser executado com sucesso ou não. Terceiro exercício.
Aqui, pessoal, há 4 erros nesse comando select aqui. Ó. Lembra que eu falei acima que ia estar aquele select? Há 4 erros, eu quero que vocês me mostrem quais são esses erros. Tá certo? Aqui eu quero que me mostre a estrutura da tabela Department. Aqui eu quero que vocês me mostrem a estrutura da tabela Employers. E, além de me mostrar a estrutura da tabela Employers, eu quero que vocês me façam uma consulta, uma query que mostre Last Name, Job ID, ID Date, Employer ID para todos os empregados, com o Employer ID em primeiro, provindo de um alias, né, que é aquela mudando o cabeçalho do campo para de Start Date para... Então, a minha coluna ID Date vai ter que ter o alias Start Date, aquela mudançazinha de coluna, ok? O exercício 6 é o quê? Eu quero uma consulta que me mostre os Job ID da minha tabela Employers, Unique, sem repetição, tá certo? E aqui eu quero que me mostre o exercício 7, descrever um relatório da minha tabela Employers, tá certo? Que me mostre o nome das colunas, Employers, Job, ID Date, respectivamente, e me rodem isso daí. Então, que me mostre esses dados aqui. Vamos ver quem é esperto. E exercício 8 também, que me mostre o last name concatenado com o job ID separado por uma vírgula e um espaço. E o nome do employer ID e o título. Ok? Então, nesse exercício aqui, você vai fazer um display para mim, um select, que vai mostrar o last name concatenado com o job ID. Entre eles, eu quero que tenha uma vírgula e um espaço. E o nome da coluna employer ID para título. E o 9, último exercício aí, eu quero que você crie uma query que me mostre todos os dados da tabela Employers separados por uma vírgula com o nome, o título de tudo isso de output, que é o no cabeçalho. Okay? Então eu quero que vocês montem essas queries aí para mim e mandem no meu e-mail. Quem tiver um acerto aí considerável de todos os capítulos, eu vou estar enviando um prêmio aí, talvez algum outro treinamento de videoaula gratuito, ou algum outro prêmio que eu vou estar encaminhando para vocês, ok? Então, abraços e bons estudos.